Olá, meu nome é Carol Rafaeli, sou psicóloga, especialista em neurociência dos transtornos de ansiedade. Nessa série de vídeos, nós estamos falando a respeito de cada tipo de transtornos. No primeiro, falamos sobre o TAS, que é o transtorno de ansiedade e separação. No segundo vídeo, falamos sobre o mutismo seletivo. E nesse vídeo, vamos falar hoje sobre o transtorno de ansiedade da fobia específica. A fobia específica é um transtorno marcado por muito medo e ansiedade. Ela não é um medo comumente que ocorre quando tem uma turbulência de avião, por exemplo. É um medo que é muito presente. Em 75% dos casos, existe associado a mais de um tipo de situação ou objeto, como o medo de voar de avião sempre, ou o medo de injeção, ou o medo de ver sangue, ou o medo de barata, né? Ou de cachorro, de algum animal específico. E comumente ela ocorre com mais de uma variação de objetos. Esse transtorno também é marcado por questões do contexto sociocultural. Ou seja, dependendo do local que a pessoa esteja, se aquilo é comum ou não, ter esse tipo de medo. Mas é um medo que se tem muito marcado também a esquiva. Então, ao longo de muito tempo, as pessoas que sofrem desse transtorno evitam a situação fóbica ou objeto que lhe causam extremamente um medo intenso, que causa sofrimento clinicamente comprovado. Então, pessoas que moram no Oriente e que comumente as pessoas comem alguns animais, alguns insetos, essa pessoa ter medo de comer esse inseto é marcado por uma fobia ou medo do inseto específico. E essa esquiva vai fazendo que a pessoa vai tomando outros rumos na vida para evitar essas situações. Então, quando é feito o diagnóstico, isso também é observado. O contexto que a pessoa está e o contexto em que essas evitações são feitas. Por exemplo, se a pessoa tem medo de túnel, o caminho que ela vai fazer sempre vai ser evitar os túneis. Então, ela já mapeia dentro da sua mente os caminhos que não precisam pegar um túnel. E isso ela vai evitando os conflitos desse transtorno, dessa fobia específica. Isso corresponde tanto para crianças, esse transtorno fóbico, quanto em adultos. Esse transtorno ocorre tanto em crianças como em adultos. A diferença é que eles se manifestam de forma diferente. A criança, por vezes, se agarra nos familiares ou em algum poste, algum objeto, com medo, né, daquela fobia específica, não querendo encarar o objeto do medo ou a situação fóbica. Os adultos podem ter alguns ataques de pânico, por exemplo, os sintomas fisiológicos, né, do ataque de pânico, como o coração acelerado, a respiração ofegante. Isso é bem marcante para quem sofre do transtorno de fobia específica. Para ser caracterizado também como fobia específica, o indivíduo tem que ter pelo menos 6 meses demonstrado dessa fobia por algum objeto ou situação fóbica. Claro que um certo grau de flexibilidade também ocorre para ser caracterizada uma fobia específica. Essas são as principais características e fico à disposição para qualquer esclarecimento que você possa vir a ter ou alguma pessoa que você conheça que sofre desse transtorno. Esse transtorno tem tratamento, então busque ajuda. Um ótimo dia, né? Que eu não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas a gente se encontra no próximo vídeo sobre o novo transtorno que eu vou trazer relacionado aos transtornos de ansiedade. Tchau, até mais.